Irmãos, nesses dias, enquanto nos preparamos para fazer um estudo sobre o livro de 1 Timóteo, temos nos aplicado, principalmente nas quartas-feiras, tentar, com a ajuda do Senhor, falar sobre alguns aspectos práticos da vida cristã. E hoje, antes de vir para o nosso local de reunião, buscava o Senhor, a mente do Senhor, com respeito a que tema nós falaríamos hoje. E o Senhor me levou a considerar, como um aspecto prático da vida cristã, a relação dos pais com os filhos, a criação e educação dos filhos. Eu não pretendo aqui, não é a minha pretensão fazer um estudo amplo sobre o tema, mas apenas nós meditarmos em alguns textos que o Senhor, pela sua graça, me concedeu. Então, eu gostaria de convidar os irmãos para nós abrirmos a palavra no primeiro texto, que está em Josué, livro de Josué, capítulo 24. Josué 24, a partir do versículo 14. Amém? Podemos ler? 24. Estou falando muito baixo, irmãos? Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Além desse texto, antes de nós fazermos as considerações, vamos ainda no Novo Testamento. Vamos abrir a palavra em Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Vamos ler o verso 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Mais um texto, irmãos. Colossenses, capítulo 3, verso 21. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então, nós vimos 3 versos que merecem uma consideração. No texto que nós lemos de Josué, ali havia uma posição e uma palavra de Josué ao povo. E essa palavra diz que nós devemos ter a posição de servir ao Senhor com integridade. E se nós não queremos servir ao Senhor, que nós escolhamos ou servir aos deuses, ou servir ao Senhor. Não há, irmãos, um meio termo nesse aspecto. Mas é interessante que lá, então, quando é sugerida essa escolha, Josué diz assim: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É como se Josué dissesse: vocês têm a escolha hoje, mas eu já fiz essa escolha de que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando é falado a palavra casa, não significa apenas a pessoa que está falando, mas toda a sua família.
Então, quando nós falamos, irmãos, sobre... E aí, obviamente, está compreendido a questão dos filhos, né? Então, quando nós falamos sobre a questão de criação dos filhos, obviamente passa por uma posição dos pais. Qual a posição dos pais com respeito às questões concernentes ao reino dos céus? Serviremos a deuses ou serviremos ao Senhor? E se serviremos ao Senhor, ou serviremos com integridade? O que é algo íntegro? Uma entrega total, não um serviço dividido. Sirvo ao Senhor, amo ao Senhor, mas também tenho meu prazer no mundo. Então nós temos que entender que a posição para que os filhos possam ser criados na admoestação e na disciplina do Senhor, que foi o que nós lemos aqui, passa pela posição de que o que os pais querem. Sabe por quê, irmãos? Nós sabemos, eu não tenho filhos, mas nós sabemos que criar filhos é algo trabalhoso. E como tudo na vida, você pode fazer algo bem feito, você pode fazer algo mais ou menos bem feito, ou você pode fazer algo de forma desleixada. Então, criar filho é trabalho, que você pode, então, entendendo isso, ter todo o zelo pelo cuidado do seu filho, pela criação dele. Aplicar toda a sua força nesse sentido. Ou você pode simplesmente não fazer isso. Então as coisas da palavra de Deus são, de fato, simples. Porque nós precisamos nos apresentar diante do Senhor com esse coração. Senhor, eu tenho um coração, de fato, para criar os meus filhos de maneira íntegra, servir o Senhor nessa criação. Eu quero citar aqui um exemplo da mãe de Samuel, nesse contexto que eu estou falando. Ela era uma mulher estéril, ela não podia ter filhos, salvo engano o nome dela é Ana, né? Então ela não podia ter filhos, e ela se sentia muito humilhada por essa condição, de não poder ter filhos. Então um dia ela sobe ao santuário e ela ora ao Senhor, e lá o sacerdote fala com ela acerca de uma promessa da parte do Senhor de que ela teria um filho. E de fato, essa promessa foi levada a cabo. O Senhor abençoou Ana com o seu filho Samuel. Só que é interessante, irmãos, que ela esperou tanto um filho, mas ela não ficou com esse filho. Ela entregou esse menino para que ele crescesse e se dedicasse aos serviços do templo do Senhor, da casa do Senhor. Mas a gente pensa, né? Um filho tão esperado que não viveria com ela. Mas ela nunca esqueceu de Samuel, porque à medida que o menino ia crescendo em estatura, sempre que ela podia ir ao templo, ela levava uma veste para o seu filho. Então ela estava na casa dela, costurando a roupa dele, pensando sempre nele. Mas o que Ana viu quando então ela, recebendo aquela bênção da parte do Senhor, e ela entrega então aquela bênção para o uso exclusivo para o Senhor? O que ela enxergou? Ela enxergou que, na verdade, o fato dela estar estéril era um sinal da parte de Deus para mostrar a ela que quem estava estéril de filhos era o próprio Senhor. Sabe por quê? Porque os sacerdotes do templo, eles eram homens perversos, os filhos do sumo sacerdote. Eram homens que deviam estar se dedicando ao cuidado das coisas do Senhor e, estavam dando péssimo testemunho acerca disso. Então ela pôde perceber de alguma forma que aquele sofrimento que ela carregava no coração de não poder ter filhos era um sofrimento que o próprio Senhor estava carregando, porque ele estava estéril de filhos. Ele não tinha um testemunho adequado na sua casa. Então ela entrega o seu filho ao Senhor. E Samuel cresce e se torna um profeta da parte do Senhor, um dos grandes profetas. O que nós temos que ter em mente é isso. Nós não criamos filhos para nós, para o nosso prazer, em primeiro lugar. Nós criamos filhos que possam ser habilitados e capacitados no serviço ao Senhor. Todos os textos bíblicos denotam essa questão.
Por isso Josué diz: eu e a minha casa serviremos. Ele não fala apenas creremos ou iremos crer, mas iremos também servir ao Senhor. Há uma posição de coração que todos nós precisamos ter, irmãos. Hoje em dia os pais se preocupam muito em orar por eles mesmos, seus problemas, principalmente financeiros, né? E esquecem de que eles têm uma casa aos seus cuidados. E essa casa Deus permitiu que eles tivessem com esposa e filhos para quê? Para servir ao Senhor. Então, eu quero avançar um pouco com os irmãos e nós vamos meditar agora no que já lemos, Efésios, capítulo 6 e Colossenses. O que é dito lá? Não irriteis ou não desanimeis os vossos filhos. Como é que os pais podem irritar ou desanimar os filhos? E temos que tomar cuidado, porque a palavra está falando de coisas concernentes ao espírito. Então, provocar desânimo nos filhos, provocar irritação e inquietação concernente às coisas espirituais. Como é que você desanima um filho nas questões espirituais? Irritando ele. Um excesso de cobrança sobre o filho. Nada está bom. Tudo que o filho faz está ruim. Isso vai gerar na cabeça dele o quê? Isso vai gerar na cabeça dele uma revolta, um sentimento de inutilidade. Agora pensa no trato de Deus conosco. Vamos pensar lá nas igrejas do Apocalipse. Deus diz assim, o Senhor Jesus: tenho, porém, contra ti. Ele não fala isso? Mas ele também fala de coisas positivas que aquelas igrejas têm, né? Ao teu favor, contudo, tens isso. Então, ao mesmo tempo que o Senhor exorta, disciplina, ele também estimula aquilo que do caráter do Senhor já estava formado na sua igreja. Vamos ver um pouco esses textos, que eu acho que é importante. Apocalipse capítulo 2. Vamos pegar aqui só a título de exemplo a igreja em Éfeso. Verso 2. Apocalipse 2, 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Então isso é algo positivo, que o Senhor está reconhecendo como algo do seu próprio caráter já espelhado na sua igreja. Verso 3. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Né? Agora veja o verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então você percebe, irmão, irmã, ao mesmo tempo que o Senhor exorta, disciplina, cuida no aspecto negativo, se podemos dizer assim, ele também reconhece, ele estimula aquilo que da parte dele, ele já encontra na sua igreja. Esse é o agricultor que poda o ramo para que o ramo dê mais fruto ainda. Então, o que você tem identificado já no seu filho de aspectos relacionados às questões espirituais, positivamente falando? E se você tem identificado isso, você tem estimulado ele nessas questões? E aquilo que você tem visto que não está de acordo com a natureza e santidade do Senhor, tem sido exortado, tem sido admoestado, porque é aquilo que está escrito em Efésios: criai os vossos filhos na disciplina e na admoestação de quem? A nossa? Na do mundo? Não. Na disciplina e na admoestação do Senhor. Do Senhor. Então, esse excesso de reprovação sobre o filho, porque a gente tem esse hábito mesmo. O filho não estuda, tira nota mal, a gente enfatiza aquilo, né? Não está errado, mas a gente só fica com aquilo. O filho faz bagunça em casa, suja a casa, a mãe
pega pesado com ele. Não está errado corrigi-lo nesse aspecto, mas só não existe somente isto. Então, todas as vezes que nos aproximamos dos filhos com essa mentalidade natural de enfatizar as coisas negativas, nós vamos provocar ira e desânimo. E o que isso vai culminar lá na frente? Os filhos vão fugir do Senhor. Porque tem pais que apenas exortam com a palavra. Ó, você está fazendo isso, está mentindo? Deus não aprova mentira não, que é o pai da mentira, é o diabo. Ó, você não está fazendo isso? Ó, isso aqui, Deus manda você obedecer aos pais, você não está obedecendo. Então só se aplica nas questões negativas. Irmãos, eu não estou falando isso aqui só para criança não, tá? Os irmãos que já têm filhos aí adultos, também se aplica esse princípio. O contato muitas vezes é para uma crítica, nunca é, ou dificilmente é, para estimular. É isso que nós estamos vendo no livro de Efésios. Não irriteis, criai os vossos filhos na disciplina e na admoestação, porque esses dois elementos, disciplina e admoestação, no Senhor, eles vão produzir o quê? Vida, perseverança. Eles não vão produzir morte. Agora veja aqui, vamos nos evangelhos. Vamos começar pelo Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 9. Verso 18. Enquanto essas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse. Primeiro, o contexto. O que eram as coisas que o Senhor estava falando? Não está escrito aí na tua Bíblia? Enquanto essas coisas lhes dizia? Então o que o Senhor estava falando? Os versos anteriores. O tema era, você não pode botar um remendo novo numa roupa velha. Você não pode colocar vinho novo em odre velho. Esse era o tema das coisas que o Senhor estava falando quando chegou esse chefe. Em outras palavras, o que nós vamos ler a partir de agora, certo? Tem relação direta com o fato de que é necessário para que haja uma verdadeira transformação, regeneração. Você não pode pegar princípios bíblicos e usar como uma cartilha para o seu filho. Você entende isso? Você precisa se preocupar com o seu filho no que é concernente à regeneração dele. Então não adianta você disciplinar ele, educar ele para que ele seja um bom cidadão, porque você vai estar colocando só uma maquiagem. Qual que é a principal preocupação dos pais hoje? Exatamente. Essa é a principal preocupação. O pai hoje tem uma meta, que o filho dele estude, faça uma faculdade e seja bem sucedido profissionalmente na vida dele. Essa é a meta dos pais. E ele vai formar o caráter do filho dele a partir disso. O que está acontecendo aqui? Está colocando remendo, tentando colocar remendo novo em roupa velha. O Senhor diz assim, a ruptura vai ser maior, o estrago vai ser maior. E todas as vezes que você tentar pegar a palavra de Deus para moldar o caráter do seu filho externamente, dizendo assim, ó, você não pode mentir porque a palavra de Deus não permita que você minta. Você tem que estudar porque a palavra de Deus manda que seja disciplinado. Todas as vezes que você fizer isso, você vai estar tentando colocar vinho novo em odre velho. Nós temos que nos lembrar que todos nós nascemos com a natureza perversa.
E o primeiro passo do trabalho transformador de Deus, inclusive nos filhos, é regeneração. O seu filho somente será obediente de maneira adequada se ele for regenerado. O seu filho só vai amar o Senhor de maneira adequada se ele for regenerado, se ele tiver uma nova vida. Caso contrário, você vai estar nessa luta. Vinho novo em odre velho, não pode. Remendo novo em roupa velha, não pode. Você vai estar trabalhando inutilmente. Então, tendo considerado isso, vamos ler a partir do verso 18. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Agora vamos ler esse mesmo texto no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 5. E depois vamos ler no Evangelho de Lucas. Verso 21, tá? Marcos 5, verso 21. Tendo Jesus voltado no barco, para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Agora vamos ler esse mesmo texto, Lucas capítulo 8. Verso 40. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte. A gente vai ler o restante dessa passagem e de fato houve aqui uma morte física. A filha de Jairo, que até então aqui estava à morte, ela de fato morreu. E o Senhor Jesus, pelo seu poder vivificador, ele ressuscitou aquela menina. Ele disse assim, quando trouxeram a notícia: não incomode o mestre, porque a sua filha Jairo, ela já morreu. O Senhor Jesus se volta para Jairo e disse assim: ela não morreu, ela apenas dorme, né? Mas há ali de fato o poder ressuscitador do Senhor. Só que eu quero pegar com os irmãos aqui os princípios espirituais. Esse homem era um homem que era chefe de uma sinagoga. O que é uma sinagoga, irmãos? Sinagoga é um lugar onde se reúnem os judeus para estudar as escrituras, pela religião judaica. Então esse homem ele vai se despir da sua religiosidade. E nós vimos que em todos os textos que lemos, existe a palavra chegando-se ou aproximando-se de Jesus, esse Jairo o adorou. Há uma versão que diz assim, que Jairo o adorou dizendo: minha filha está à morte, mas se o Senhor impor as mãos sobre ela, ela ficará curada. Então a adoração de Jairo foi de reconhecer que a sua filha estava em um estado de morte, estava em um estado de enfermidade. Trazendo isso para as questões espirituais, irmãos, todo o trabalho concernente ao cuidado dos filhos, ele passa necessariamente por humilhar-se aos pés do Senhor em intercessão, reconhecendo, porque aquele homem era um dos líderes, ele tinha todos os recursos, mas reconhecendo que nele nada havia.
Os irmãos estão percebendo? E reconhecendo que o Senhor era o único que poderia salvar a filha dele. Os irmãos têm tido esse sentimento aos pés do Senhor? Senhor, eu nada posso. Senhor, meu filho é na verdade teu. E somente o Senhor pode salvá-lo desse estado de morte espiritual. Ou de enfermidade espiritual. Porque principalmente aqui, irmãos, vamos falar do nosso grupo. Grande parte dos filhos, dos irmãos, não tem tido desejo pelo Senhor. Não tem tido nenhum desejo pelo Senhor, ou muito pouco desejo pelo Senhor. No nosso meio, os meninos crescem, as meninas crescem, e eles param de vir nas reuniões. Eles não convivem mais conosco. Eles vêm somente enquanto os pais podem controlar essa vinda. E por que isso? Irmãos, eu não estou aqui julgando, mas eu estou aqui, levando os irmãos e a mim mesmo a uma consideração. Será que durante toda a infância deles nós não tentamos colocar remendo novo em roupa velha? Será que não foi isso? Ao passo que quando eles cresceram, adquiriram uma independência, eles realmente revelaram aquilo que de fato estava no coração deles. Nenhum ou quase nenhum prazer pelas coisas do Senhor. Então uma enfermidade espiritual ou uma morte espiritual que somente pode ser revertida através do quê? Do poder vivificador do nosso Senhor. Então o primeiro passo é a adoração. Senhor, salva a minha filha, salva o meu filho, só tu podes. O Senhor não está com seus ouvidos fechados a isso, irmãos. Vamos ler a continuidade da passagem aí, em Lucas mesmo, a partir do verso 49. Falava ele ainda, então Jairo estava ainda falando com o Senhor, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Isso aqui é uma palavra maligna, irmãos, para todos nós. O seu filho não quer essas coisas do Senhor, não incomoda o mestre acerca disso. O seu filho não quer o Senhor, não incomoda Jesus com esse assunto, Mas veja aí o que Jesus fala. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas. E aqui vem a palavra-chave, irmãos. Crê somente, e ela será salva. Buscar o Senhor em adoração, reconhecendo que Ele é o único que pode salvar os nossos filhos desse estado de mortandade, implica necessariamente crer que Ele é o único que pode salvar. E muitas vezes nesse processo, irmãos, virão palavras malignas de pessoas conhecidas, de circunstâncias, no sentido de não vai dar certo, não incomoda, já era, já perdeu, não tem mais jeito, E o Senhor diz o quê? Crê, e ele será, ou ela será salvo. A partir então desse processo, o que começa a acontecer aí? Vamos seguir na leitura. Verso 51. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão a Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. O que significa isso? Nesse processo, tem o Senhor participando, tem os pais participando, e tem mais quem? A igreja participando, representada aqui por Pedro, Tiago e João. Então, pais, essa é uma luta que os pais não devem travar sozinhos. Os irmãos têm a igreja, os irmãos têm os irmãos. Então, somente entraram nesse processo essas pessoas que estão aqui descritas, cada um com a sua representação. E outra coisa, irmãos, não deixe
você que ganhou uma visão acerca desse assunto, não exclua o teu cônjuge disso. Porque aqui a palavra diz, né, claro, e bem assim o pai e a mãe. Não exclua o teu cônjuge. Se você já ganhou uma visão, estimule isso também no seu cônjuge, que de repente ainda não ganhou a visão. A mãe ganhou a visão da necessidade dessa intercessão, dessa busca pelo Senhor acerca do seu filho. E o pai de repente ainda não ganhou. Inclua o pai nessa questão. O pai da mesma forma ganhou a visão e a mãe não ganhou. Inclua a mãe nesta visão, né? O faça participante. Então o texto continua aí, verso 52. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. Significa que o Senhor dá uma palavra para nós, no sentido que há esperança quando nós confiamos nele, né? E riam-se dele. Olha só o verso 53. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Isso aqui é o oposto do que nós lemos no verso 50. No verso 50 diz: crê e ela será salva. E aqui o oposto, riam-se dele. Por quê? Porque essas pessoas estavam vendo apenas com a sua visão natural. Se nós olharmos com a nossa visão natural acerca desse aspecto de salvação dos filhos, nós vamos agir. Não estou dizendo que vamos falar, tá, irmãos? Porque o ser humano é assim. Nós somos o povo do politicamente correto. A gente nunca fala, mas a gente age. Riam-se dele. É agir com desdenho acerca da promessa do Senhor. Agir com pouco caso acerca disso. Tá? Esse é o oposto da fé. Então eu vou resumir aqui para a gente avançar. Ou você vai crer e caminhar pela visão, ou você vai rir-se do Senhor, dizendo: não tem jeito, esse caso aí já foi, nem o Senhor pode resolver. Verso 54. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Vamos interpretar isso aqui então. Se nós percorremos então o caminho da fé, de crermos para que os nossos filhos sejam salvos, o Senhor e os nossos filhos irão criar uma proximidade. É o que está no 54. Entretanto, ele tomando-a pela mão. Você está vendo, irmãos, que nós podemos fazer essa ponte? O Senhor vai se aproximar dos nossos filhos e os nossos filhos vão se aproximar do Senhor. Como é que eu tomo mão de alguém? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu tenho como dar a mão para o irmão Paulo Santoro? Daqui onde eu estou e lá de onde ele está? Tem que haver uma aproximação. E o ambiente, quem vai criar na dependência do Senhor, são os pais, é a igreja. Sem Jairo ter ido lá clamar pelo Senhor, buscar o Senhor teria ido até a casa dele? Então você percebe que essa iniciativa tem que vir dos pais acerca da salvação, da vivificação dos filhos que se encontram em enfermidade espiritual ou morte espiritual. E qual é o resultado disso? O Senhor disse: levanta-te. O filho estava morto e agora vive. E os irmãos irão presenciar a vivificação dos filhos, por promessa da parte do Senhor. Tá? Então, uma lição profunda para nós. Aspectos realmente práticos, irmãos. Agora é aquilo. Muitas vezes nós nos deparamos com a palavra, somos convencidos por ela, mas nós não temos perseverança. Nós começamos esse caminho e daqui a pouco desanimamos, né? Isso implica perseverança, ser guiado por aquilo que o Senhor
prometeu acerca dos filhos. Não podemos mais, irmãos, admitir isso, entregar os nossos filhos para o mundo, porque o príncipe desse mundo é o diabo. Volte um pouco aí a sua Bíblia e vamos a um outro caso. Marcos capítulo 9. Se nós entregamos os nossos filhos para o mundo, o nosso inimigo, ele tem um objetivo para com os nossos filhos. Veja aí então, Marcos capítulo 4, vamos meditar um pouco antes de terminarmos a reunião. 9, a partir do verso 14. Marcos 9, a partir do verso 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu. Então, preste atenção nisso. Verso 17. Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. E ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Vamos parar aqui por enquanto. Mais uma vez nós nos deparamos o assunto, o Pai buscando o Senhor Jesus para a salvação do Filho. De fato, aqui nesta passagem, irmãos, há uma questão de possessão maligna, que não pode resistir ao falar do Senhor, ao nome do Senhor. E o Senhor Jesus expeliu aquele demônio do qual aquele menino estava possesso. Mas nós não queremos nos deter nessa questão. Nós queremos nos deter aos princípios da palavra de Deus que estão aqui contidos para o cuidado e criação dos filhos. Primeiro ponto, os irmãos puderem observar aí. O pai toma a iniciativa de buscar o Senhor, porque os escribas ali estavam discutindo com os discípulos. E aí o Senhor Jesus se aproxima, certo? Para requerer, pedir informação do que estava acontecendo. E aí o pai toma a frente para falar com o Senhor. Não é um escriba que vai falar por ele, não são os discípulos que vão falar por ele. Então, nesse aspecto de intercessão pelos seus filhos, a igreja dá suporte, mas os pais que têm que entrar nesse caminho com o Senhor. Ora por meu filho, meu filho não sei o que mais fazer com ele. E essa às vezes é a nossa conduta de botando a responsabilidade para outras pessoas. Repito, irmãos, a igreja está para dar suporte, sim, mas esse caminho de intercessão é os pais com o Senhor. Por isso aquele pai prontamente foi falar com o Senhor. E é interessante que ele tomou uma atitude correta, mas executou de maneira errada. Porque olha só o que ele diz aqui, ó.
Trouxe-te, mestre, eu te trouxe o meu filho, né? Só que o que acontece? Ele continua aí a passagem. Mestre, trouxe-te meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, quando quer, o apanha, lança à terra, espuma, rilha os dentes e o vai definhando. Aí o problema: roguei aos teus discípulos que o expelissem. Não há intermediário aqui. Eu te trouxe meu filho, mas roguei aos teus discípulos. Qual seria o caminho mais correto aqui? Eu te trouxe o meu filho e roguei ao Senhor. E roguei a ti, Senhor. Porque o Senhor, como foi na última passagem que nós lemos, é o único que pode vivificar os nossos filhos, restabelecer, levantar os nossos filhos, restaurá-los para Ele, tá? Então esse é o primeiro ponto que eu quero destacar com os irmãos. Segundo ponto, verso 19. Até quando, né? Vou ler todo o verso, mas eu vou pegar só a parte final dele. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E olha aqui, até quando vos sofrerei? Porque um caminho de independência do Senhor nesse aspecto traz para nós o quê? Sofrimento. Querer criar filhos, educar filhos, sem a dependência do Senhor, é um sinal de incredulidade nesse aspecto. E isso vai provocar em nós o quê? Grande sofrimento. Até quando vos sofrerei? Trazei-me ele aqui. Porque até então, você tentou cuidar desse assunto? Você. Traga o seu filho para mim. Não fique lá, longe com ele, né? Aí verso 20 prossegue. E trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Quando você, irmão, buscar levar o seu filho ao teu Senhor, haverá o quê? Resistência, porque o diabo não vai estar contente com isso. Então espere de todas as suas atitudes voltadas para aproximar o teu filho do Senhor, oposição maligna. Como é que vai se dar a oposição maligna? De repente, dentro da sua casa, né? O pai vai se levantar, não vai concordar, vai aparecer um compromisso, vai aparecer uma outra prioridade, haverá oposição nesse seu intento. Verso 21. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? E olha que o desastre, irmãos. Desde a infância. Em outras palavras, protelar. Protelar. Amanhã eu trato essas coisas com meu filho. Amanhã eu busco o Senhor pelo meu filho. E desde a infância, aquele garoto foi sendo oprimido, né, pelo mal. Porque o pai protelou, até o ponto que a situação ficou insustentável. E é isso que acontece conosco. Nós vamos protelando, até que a bomba estoura. Aí a gente corre para o Senhor, quando deveria ser o contrário. Verso 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Irmãos, preste atenção nesses dois elementos aqui, ó. Olha aí para a tua Bíblia, no verso 18, e diz que o mal, né? O inimigo estava fazendo o que com aquele garoto? Definhando. Verso 18. O vai definhando. Mas qual é o intento do diabo? Verso 22. Para o matar, para lhe causar morte. Então, todas as vezes que nós negligenciamos o cuidado dos nossos filhos, nós estamos como que entregando eles para o mundo. E o mundo quer fazer o que com eles? Definhar e matar.
O diabo quer fazer isso. O diabo, irmãos, ele é o príncipe desse mundo. E não pense que o diabo vai fazer isso com os nossos filhos somente em coisas negativas. O que é uma coisa negativa? Ele sofrer uma doença. Ele passar por sofrimentos. Não. Nas coisas positivas também. Enchendo a cabeça e o coração dos nossos filhos com tudo aquilo que é carnal. Com tudo aquilo que é para satisfazer a concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida, que é próprio da natureza dele. Ele tem esse objetivo. A gente precisa olhar com mais seriedade a palavra, quando a palavra diz assim: o diabo veio matar, veio roubar e veio destruir. Agora nós entendemos por que Josué diz: se vocês quiserem seguir o rumo de vocês, se entregando a esse principado, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós precisamos dessa proteção para sobrevivermos ou vivermos, se podemos dizer assim. Fora de Cristo, todos nós e muito mais os filhos estão sujeitos a essas questões, né? Então tem pai que fala assim ainda, né? Nossa, meu filho, você precisa de ver. Ele sempre quer saber de trabalhar, de conquistar coisas, de ganhar dinheiro, ele quer ser um homem bem sucedido. Então é isso que você está falando, o inimigo coloca tudo isso numa posição boa, né? Uma posição aparentemente boa. Né? Então tudo isso para desviar da palavra. O Diego está aqui, eu participei muito da criação dele. E um dia a gente estava em casa, quando o Diego era bem pequenininho, eu não sei se ele vai lembrar disso. E olha como é que são as coisas. O Diego, a gente falando sobre questão de profissão, né? Eu falei: Diego, o que você vai querer ser quando você crescer? Eu vou querer ser dono de bicicletaria. A gente deu risada. Até a irmã Jussiara revirou os olhos ali. Por quê? Porque como se fosse uma coisa indigna. Não, você tem que ser algo na vida, bem sucedido. E a gente vai implantando ou sendo ou permitindo que essa ideia maligna de prioridade é ter sucesso profissional vá penetrando na mente e nos corações dos nossos filhos. Quando nós fazemos isso, nós estamos o quê? Sujeitando eles a serem definhados e serem assassinados pelo diabo, porque é esse o intento dele, irmãos. Então não é brincadeira esse assunto. São aspectos práticos no dia a dia. E eu quero ler um último texto com os irmãos aqui. Deuteronômio capítulo 1. Capítulo 1, verso 11. Uma expressão que deveria estar na mente e no coração dos nossos filhos. Deuteronômio capítulo 1, verso 11. Veja o verso 10. O Senhor vosso Deus. Agora veja o verso 11. O Senhor, Deus de vossos pais. O que isso significa? Os nossos filhos servirão ao Senhor e Yahvé será para eles o seu Deus, a sua salvação? Muito porque eles viram que esse mesmo Yahvé era o Deus dos pais deles. Então a gente também tem que largar o caminho da hipocrisia. Senhor, salva o meu filho, me humilhando diante do Senhor. Só o Senhor pode, mas nós não buscamos o Senhor para nós. Então seu filho está o dia todo, a semana toda, vendo você ali, acordar cedo, correr rapidinho, se arrumar e trabalhar, voltar, dormir, assistir televisão, assistir filme, cuidar do lazer, buscar dinheiro, a semana toda nisso daí. O seu filho não vê você um minuto parado, assentado, buscando o Senhor pela palavra, orando. E aí você vai chegar para ele e dizer assim: filho, você precisa buscar o Senhor, você precisa ler a palavra. Você está vendo o problema? O Senhor, o Deus dos vossos pais, o Senhor, o vosso Deus. Então, com a busca pelo Senhor, que é aquilo que estudamos,
Tem que haver um caminho de coerência, irmãos. Se nós não temos prazer, então primeiro para nós, Senhor, eu não tenho prazer. Eu não tenho prazer em te buscar. O meu prazer está no mundo. E isso está causando a minha ruína e a ruína da minha casa. Eu e a minha casa, Senhor, não estamos servindo o Senhor. Nós vamos nas reuniões, Senhor, mas nós não estamos servindo ao Senhor com integridade. Não é isso que Josué fala? Servir com integridade. Para que o Senhor possa tratar em nós. E assim possa alcançar os nossos filhos. Como eu disse, nós é que oportunizamos esta aproximação entre o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus e o nosso filho. Assim como foi com Jairo, assim como foi com o pai dessa menina, desse rapaz possesso aqui também. Amém, irmãos?